Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Indicador de Sucesso. Eu sou Valdeli Cunha e junto com o Marlon Martins faremos o podcast de hoje. Hoje o tema do nosso podcast é o uso do jogo para treinamento. Boa noite, Marlon. Boa noite, Valdeli, tudo bem? Tudo jóia. O nosso convidado de hoje é Ricardo Camargo. Ricardo é diretor da Case RH, graduado em Psicologia e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. É especialista em treinamentos e jogos comportamentais. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo ao Indicador de Sucesso. Boa noite, Valdeli. Boa noite, Marlon. Obrigado pelo convite e a oportunidade de poder conversar um pouco sobre esse tema que é extremamente gostoso, intrigante e dinâmico, vamos dizer assim. Eu acrescentaria aí na sua fala, Ricardo, inovador também. Inovador, né? Apesar do jogo ser algo antigo, e nós vamos falar disso, é inovador no uso a cada momento, né? Hoje falaremos sobre jogos para treinamento. E para falar sobre esse tema é que nosso convidado, Ricardo Camargo, está aqui presente conosco. Ricardo, você utiliza de jogos de tabuleiro em treinamentos. Mas o que seriam esses jogos? Bom, o jogo ele é diferente de um material didático, porque no jogo nós temos duas coisas. Primeiro, um aspecto lúdico muito forte. Segundo, regras bem definidas. O jogo de tabuleiro especificamente, ele vai ser acompanhado desses dois itens que eu falei anteriormente. E aí ele pode ser desenvolvido em várias situações que podemos discorrer aí durante o nosso bate-papo. Ricardo, como surgiu a ideia de construir os jogos? Marlon, essa ideia do jogo, na verdade, ela nasce de uma necessidade, né? Em determinado momento do negócio, a gente percebeu que as consultorias, enfim, as empresas que trabalham na área de treinamento e desenvolvimento, elas têm um mesmo padrão, uma mesma forma, ou uma mesma metodologia. E a gente queria algo que fosse possível para diferenciar, né? Se diferenciar das demais empresas. Em diversos debates, conversas e bate-papos no negócio, a gente teve aí a ideia de trazer jogos para o nosso escopo, as nossas ferramentas, né? O jogo como uma ferramenta de negócio, para levar para as pessoas. Até porque, muitas vezes, num projeto de treinamento, você prepara todas as lâminas enfim, os slides, as dinâmicas, e quando você vai fazer a apresentação, são muitas pessoas que vivenciam isso. Às vezes as pessoas já viram aquela dinâmica, já conhecem esse tipo de trabalho e acaba se tornando monótono para as pessoas, por melhor que seja feito isso. Às vezes você pode criar uma dinâmica diferente, mas ela vai estar sempre amarrada ou próxima de algo que alguém já viu. Então existe uma associação direta. Nesse momento a gente viu que o jogo, sendo criado por nós, era algo totalmente diferente. Você pode até falar, puxa, mas as pessoas jogam, né? Existem jogos de tabuleiro no mercado. Mas dentro da organização, isso é menos comum, né? Ninguém vai para a empresa ficar jogando. Ela até associa com jogos caseiros, mas é diferente porque a temática está estruturada para o negócio, para o comportamento que a gente quer trabalhar. Até porque os jogos foram criados por nós, né? Não são jogos comprados em lojas, enfim, ou adaptados. São jogos criados do início ao fim. Então daí surge essa ideia de ter os jogos como estratégia de negócio com sucesso, porque as empresas gostaram, né? As pessoas gostam de jogar. Elas entram nesse mundo com essa proposta, como eu disse no início, de ser o jogo, ele é algo que traz o lúdico muito forte e você acaba atingindo resultados, apresenta desempenho muito interessante dos participantes. Ricardo, como vocês aplicam o jogo para que os participantes não percam o foco do objetivo principal do treinamento? Legal, Marlon. A ideia é assim, nas organizações existe um mito meio que a gente não pode
que não pode, assim, é um lugar sério, né? Organização é um lugar sério. Então, se é um lugar sério, a gente não brinca. Quando você constrói o jogo, ele tem um limite, né? Se posso dizer isso, existe ali um nível de ludicidade, né? Que ele pode atingir, dependendo da forma que ele foi criado. O que acontece, nem vou dizer para você que é essa questão das pessoas brincarem demais e não levarem aquilo a sério. Na verdade, é o contrário. Elas começam a brincar, só que como no jogo aparece o aspecto da competição, isso acaba aflorando mais do que a brincadeira em excesso, porque normalmente eu tenho mais grupos, existe uma competição, especificamente alguns jogos nossos, a gente diminui muito essa ideia da competição, trabalhando um pouco com cooperação, mas quando você coloca a competição no jogo de tabuleiro, por exemplo, que são os nossos jogos, as pessoas acabam deixando até de brincar e a coisa se torna até muito séria, mais do que a brincadeira em excesso. Acontece até algumas discussões, porque eu venci, não, porque isso não vale, porque está roubando, né? São palavras usadas durante um treinamento. Não concordo, não, enfim. Por causa da competição. A competição tira esse excesso de brincadeira, Marlon. Ô, Ricardo, a gente estava discutindo aqui nos bastidores, antes do início da gravação, comentando de alguns fundamentos teóricos. E é essa pergunta que eu vou te fazer, né? O jogo da Case, né, ou dos jogos comportamentais, ele foi embasado em alguma teoria? Óbvio que para a gente construir alguma coisa, para a gente fazer, a gente tem que ter aí uma base teórica, entender o princípio do jogo em si, né? E eu não vou dizer que o jogo da Case ou os jogos da jogos comportamentais, que é outro negócio nosso, ele está desenvolvido só em cima de um conceito. Ele foi desenvolvido em cima de vários conceitos, de vários autores diferentes. Nós temos alguns autores bem interessantes que falam desses temas. Alguns não são nacionais, né? Temos alguns nacionais que escrevem sobre a questão do jogo, falam do jogo. A partir desse apanhado de teorias, de ideias, de concepções, nós começamos a construir nossos jogos. Mas o nosso jogo, no momento que a gente entendeu o conceito do jogo, para que ele serve, quais são as reações que as pessoas têm, nós usamos a nossa experiência de treinamento, desenvolvimento, de organização para construir a ferramenta que atendesse esse público. E quais os jogos que vocês têm hoje? São jogos de tabuleiro, né? Isso. Mas antes dessa minha primeira pergunta, eu gostaria de fazer aí até um comentário, né? Porque hoje, né? Hoje a gente está numa era totalmente informatizada, de muita coisa na internet, nas redes sociais. Por que um jogo de tabuleiro como são os utilizados por vocês? Essa é uma pergunta que sempre aparece, ou, né, se não dessa forma, vocês têm jogos virtuais? E a gente sempre responde a mesma coisa, não temos jogos virtuais. Por quê? Porque o jogo de tabuleiro, ele faz com que, dentro da nossa concepção, faz com que as pessoas se reúnam no mesmo espaço, e é a nossa proposta. E que elas troquem experiências uma com as outras, não virtuais, porque isso já acontece muito, né? As redes sociais já favorecem isso. E nós queremos esse embate, esse contato, essa presença. E para nós que observamos comportamentos, nós queremos observar não só o comportamento escrito, muitas vezes, não que numa rede social não daria para observar um comportamento, mas nós queremos observar o comportamento ali, a dinâmica da pessoa, as reações, e como a outra pessoa reage àquela reação, às vezes um momento agressivo, como a outra se protege, às vezes um momento de empolgação e alegria muito grande, como o outro lida com isso. Somente no jogo de tabuleiro ou nos jogos que as pessoas estejam juntas no mesmo espaço que isso é possível, não nos jogos virtuais. No jogo virtual eu posso até emitir isso, mas eu estou de um lado e a pessoa está em outro lugar e ela não vai ver isso, né? Mas tem a câmera, pode ver pela câmera. Não é a mesma coisa, não é o mesmo sentimento, a gente sabe disso, e aí a ideia foi que as pessoas pudessem sentir isso, e a única forma foi trazer o jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro proporciona isso. Mas você já me confidenciou, Ricardo, que vocês iniciaram um jogo online, não foi isso? É verdade, Valdemir. Essa ideia, ela era uma ideia fantástica, assim, de um jogo online. Talvez não esteja morta, mas ela tinha um propósito diferente desse que eu falei. Hoje as organizações, elas
tem um grande problema, que é a questão do tempo, ou talvez o mundo tenha esse grande problema. Eu não sei se é o tempo ou se é a prioridade, mas enfim. E tirar as pessoas, às vezes, 8 horas do seu ambiente de trabalho, 4 horas, 16 horas, enfim, para um treinamento, gera um problema. Então a ideia primeira nossa era construir uma ferramenta, um jogo, que as pessoas pudessem, mesmo assim, né, que é o princípio desse jogo que está guardado, é que elas se reúnam para jogarem, né, e não é cada um no seu computador, são grupos em uma mesma máquina, elas tomem as decisões e depois isso gera um grupo de indicadores que vai apresentar para quem analisa o comportamento emitido a partir das decisões tomadas. Mesmo assim, nessa concepção que nós tínhamos primeiramente, as pessoas jogariam em grupo e não individualmente. Muito bem, Ricardo, muito bem explicado. Mas assim, quais são os jogos que vocês têm hoje, né? Existe um tema, por exemplo, assim, eu tenho um tema de liderança, existe um jogo exclusivo para liderança? Quais são os tipos de jogos que vocês têm hoje disseminando aí no mercado? Legal. Nós temos jogos para treinamentos e jogos para seleção. Então, vou falar primeiro de seleção. Nós temos um jogo de seleção que ele faz um processo de seleção por competência, usando contexto, ação e resultado, que é o CAR. Ele foi concebido para que os candidatos joguem entre si e nós, o selecionador, possa fazer a observação e gerar um gráfico a partir das respostas objetivas dos candidatos e da emissão dos comportamentos esperados nesse processo. Então esse é um jogo chamado Selection, que é um jogo para seleção de pessoas. Jogos para treinamento. Nós temos jogos para treinamento, jogos com temas abertos. Você me perguntou, tem um jogo só para liderança, trabalho em equipe, enfim. Nós temos jogos com temas abertos, que é um jogo chamado Integração e Competição. Você pode inserir o seu conteúdo conforme a necessidade. Eu posso colocar trabalho em equipe, eu posso colocar liderança. Ele chama-se Integração e Competição, porque ele vai gerar essa dinâmica em sala, ao mesmo tempo que as pessoas vão competir, elas vão ter que se integrar. É muito interessante, é bem dinâmico esse jogo. E temos 2 ferramentas que nós já chamamos de treinamentos específicos, não é só um jogo, mas é um treinamento completo. Um que fala de comunicação, que é o Babel Organizacional, o nome já é sugestivo, onde as pessoas estarão divididas em 4 grupos e elas vão simular essa dinâmica das relações entre departamentos na organização. Como eles se conversam. A partir daí eles têm que construir a famosa Torre de Babel e conceitos que são apresentados. E o mais recente é um jogo chamado Futebol Empresarial, que ele vai trabalhar muito a questão da visão estratégica, liderança, visão sistêmica e a inovação, né? O jogo foi criado a partir do livro Estratégias do Oceano Azul e tem que trabalhar com os pilares, reduzir, criar, elevar e ampliar, e aí a gente vai dinamizando. O fundo do futebol, né, foi utilizado como forma de atrair as pessoas, porque o futebol é o grande esporte do nosso país, é o que mexe de fato com as pessoas. O brasileiro, ele ama esse esporte, então nós usamos esse fundo, que é o futebol, e aí o jogo tem toda uma dinâmica para ser trabalhado durante aí aproximadamente 4 horas. E como é feita a análise dos resultados ao final de cada jogo? Como que nós fazemos isso? O jogo Selection, por exemplo, ele é um jogo onde o avaliador, ele tem uma ferramenta, um marcador de respostas na sua mão. A cada ação tomada dos candidatos, porque é um jogo feito somente para seleção, gera-se um gráfico, né? A pessoa ganha uma pontuação a partir da resposta dada e é uma resposta objetiva, porque ela apresenta comportamentos esperados no jogo. Esse é um modelo, então ele vai conseguir terminar o jogo com um gráfico na mão dos jogadores. Nos jogos do Babel, por exemplo, que é um treinamento, as pessoas emitem os comportamentos. Como o treinamento fala sobre comunicação, relação entre departamentos, elas vão emitir os comportamentos que normalmente acontecem dentro da organização. E ao final do jogo, o que eu chamo de autofeedback. As pessoas vão perceber
que a forma que elas atuaram no desenvolvimento do jogo normalmente não é uma forma que gera bons resultados para o negócio. Então, assim, elas percebem o comportamento inadequado muitas vezes. Então, eu nem preciso ter nada para anotar, entre aspas, mas elas já vão perceber, puxa, eu fiz isso e o resultado não foi positivo. No futebol, é um jogo que nós temos 3 fases. Então, na primeira fase, os jogadores eles têm que construir um estádio. Nessa construção do estádio, o grupo vencedor é aquele grupo que consegue marcar o maior número de pontos, porque existe uma correlação das escolhas feitas para a construção do estádio. Numa segunda fase, ele vai ter que contratar a equipe técnica e o esquema tático, que também existe uma correlação e uma pontuação para isso. E na última fase, ele faz a compra dos seus jogadores. Os jogadores estão diretamente ligados ao esquema tático e ao esquema do técnico, né? A comissão técnica. Para cada ação que ele toma, se ele não contratou o jogador certo, ele toma um gol. Então nós teremos uma análise de pontos financeira e pontos e uma análise de gol. Porque se eu contratei errado em relação àquilo que eu desejo, estou perdendo, né? No jogo lá a gente simula com gol. Na empresa, quero um profissional com tal competência, mas contrato outro que não tem aquilo que eu preciso. Então aí acontece na empresa de forma diferente, mas gera o problema. E posso aplicar o jogo em que tipo de treinamento? Especificamente os nossos jogos, Marlon, são feitos para treinamentos comportamentais, mas sabemos que hoje existem jogos também para questões técnicas, né? Como eu administrar uma empresa, tecnicamente falando, tem jogos hoje já preparados para isso, que apresentam essa dinâmica e fazem com que o participante aprenda tecnicamente a desenvolver essa tarefa. Então, os nossos são específicos para treinamentos comportamentais. Ricardo, eu já tive o privilégio de aplicar alguns dos jogos de vocês e conheço alguns deles, né? Mas eu já vi o integração e competição na mesa, ele dá para aplicar no conteúdo mais técnico. Ou não? Eu estou enganado? Não. Sim. Não. Sim. Verdade, Valderi. O integração e competição, como eu posso gerar perguntas e as perguntas elas vão ser respondidas a partir de sugestões e alternativas que nós também colocamos, ele pode ser utilizado, podemos utilizar questões técnicas. Então, por exemplo, eu quero ensinar, vou dar um exemplo assim, Excel avançado para as pessoas. Eu crio questões com as alternativas, então ela vai aprender sobre Excel avançado, ouvindo o facilitador e fazendo as escolhas conforme ela acredita que esteja certo dentro daquilo que tem a ver com o programa, enfim. E dá assim, neste caso específico, o integração, a gente pode colocar conteúdos que nós chamamos conteúdos técnicos. Muito bem. Ricardo, e nossos ouvintes podem comprar esses jogos? Como que funciona? Marlon, hoje nós temos dois modelos de negócio. O primeiro, os jogos que são vendidos para as empresas a partir de uma capacitação. Então, assim, a pessoa não consegue comprar só o jogo pelo jogo, ela tem que passar por uma capacitação que garante o entendimento e aplicabilidade do jogo para a gente. E aí ela tem acesso às ferramentas. Então, o jogo Integração e Competição e o jogo Selection, eles são vendidos, esses dois jogos. Os jogos Babel Organizacional e Futebol Empresarial, nós chamamos até de treinamento agora, nem de jogo, porque eles não são vendidos no sentido da pessoa adquirir o tabuleiro e o material que acompanha esse jogo. Então, nesse caso, é um treinamento completo, onde a organização nos contrata, a gente vai, aplica a ferramenta e traz de volta. Agora, o Integração e Competição e o Babel e o Selection, as pessoas podem adquirir sim, desde que elas contratem, né? Sempre assim, ela vai ter uma capacitação e vai ter o jogo, e a partir daí ela fica no banco de dados. Sempre que ela quiser um novo jogo, precisa de mais um kit, ela adquire mais um kit.
porque ela já está capacitada para utilizá-los. E esses jogos sofrem atualização? Vamos supor, você fez uma atualização, uma melhoria. Essas pessoas que já adquiriram os jogos têm direito a essa atualização, essa melhoria? Ou Sim. Vocês criam novas versões? Como funciona? Se nós fizermos alguma atualização, as pessoas que já adquiriram, nós temos o compromisso de enviar para essas pessoas essa atualização. A ideia é que sempre surjam novos jogos para novas propostas, né? Para os novos comportamentos, novas áreas de atuação. Então a ideia é que vá se construindo novos jogos para que a gente possa ter aí um grupo maior de ferramentas para ser utilizado. Então o cliente de vocês, ele pode, então, ele apresentar uma demanda, ele pode trazer, olha, eu tenho essa necessidade, eu gostaria que fosse construído um jogo especificamente para minha empresa diante dessa necessidade. Isso é possível, Ricardo? Sim, é possível também, já que entramos nesse mercado e atuamos e começamos a atuar nisso fortemente, essa é uma possibilidade que a gente pode construir para o cliente uma ferramenta específica para a sua necessidade. Todos os direitos vão ser do cliente, caso ele... E aí, óbvio, tem a questão de custo, de desenvolvimento, de criação. Agora, ele pode compartilhar isso com custo menor, desde que também a gente tenha direito ao uso da ferramenta e venda para outros clientes. Enfim, aí existem essas duas possibilidades. Perfeito. Eu já tive o imenso prazer de, como eu já disse, né, de trabalhar com jogos e de os jogos de vocês e também aplicar e presenciar, né, a aplicação. São jogos realmente muito interessantes. Você falando agora dá vontade de estar jogando, né? A pessoa que está só nos ouvindo, nossos ouvintes, ele não tem dimensão nenhuma desse jogo, né? Vocês têm algum canal, Ricardo, que os nossos ouvintes possam ver esse jogo, que ele possa, ou mesmo jogar alguma coisa online? Não sei se existe essa possibilidade. Hoje nós temos uma proposta que tem o nosso site, né? www.caserh.com.br ou www.jogoscomportamentais.com.br. Lá vão ter várias informações, fotos dos eventos, dos treinamentos, explicações, né, mais específicas de cada um dos jogos. Essa é uma forma. A outra forma é que nós sempre fazemos eventos abertos, convidamos pessoas que se cadastram com a gente, muitas vezes perguntam isso, nós temos eventos abertos, as pessoas, nesse dia do evento aberto, nós levamos pessoas profissionais de diversas empresas para conhecer os jogos e jogar. Então eles vão poder vivenciar, né, durante aí um período de 4 horas, que é a média do nosso evento, eles vão vivenciar ali a ferramenta, vão poder jogar uma ou duas ferramentas e conhecer as outras que nós comentamos aqui no Indicadores hoje. Isso é uma forma gostosa e onde o participante, que é o nosso futuro, que será o nosso futuro cliente, ele tem a oportunidade de entender mais a fundo a ferramenta e já direcionar para a sua necessidade, que é o melhor. Ele já consegue enxergar onde ele vai utilizar o jogo na sua organização. E como nossos ouvintes, Ricardo, fica sabendo desses encontros, dessas, né, desse jogo aí que vocês acabam fazendo aí no mercado? A gente pede, aí a única forma, né, não tem como, é ficar conectado aos nossos canais. O site, lá no site já conduz para o Facebook, o LinkedIn, enfim, nós a todo momento atualizamos essas ferramentas e aí as pessoas que nos seguem, se você entrar na página da Jogos Comportamentais lá no Facebook, curtir nossa página, você vai receber informações, sempre novidades sobre jogos e eventos que nós vamos realizar aqui em São Paulo e fora de São Paulo. Perfeito, Ricardo. Eu quero agradecer a sua participação, né? Foi um enorme prazer recebê-lo aqui no Indicador de Sucesso. Eu conheço aí 4 dos jogos, né? E realmente traz um resultado muito bacana. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Você fica aí no nosso canal aberto para deixar algum recado, né? Acho que você já passou aí o site, já passou. Mas se quiser falar mais alguma coisa, esse canal está aberto para você. Agradeço o convite do Marlon, agradeço o convite do Valdeli. Foi uma satisfação poder conversar com vocês hoje, gravar esse programa, deixar esse registro. Talvez a única coisa que faltou, vou deixar o telefone para contato, que é o 2122-4201.
E fica aberto o meu e-mail, também posso deixar, é o ricardo@caserh.com.br. Se os ouvintes quiserem mandar e-mail, fazer perguntas, estamos sempre conectados, podem perguntar, a gente responde e podemos conversar. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Ricardo, por essa troca de experiências. Obrigado, Valdeli, por mais um programa, né? E pela parceria de sempre. É isso aí. E até a próxima, então. Tchau.